É isso aí, estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Já enxergaram aí o cabelo branco do Marco? Foi pra frente assim, apareceu a cabecinha branca ali, cabelo branco, fazer o quê, né? Já saiu chutando aqui. Ó. Já chega a idade, né? Mas eu também tô com cabelo branco. Não, eu posso também. falar agora não adianta mais eu querer cornetear os outros. Chegou pra mim também. As minhas filhas olham pra mim, desbranqueou tudo aí, pai. É verdade. E pintar o cabelo pro homem não fica legal, né? É que eu estava ajeitando a cadeira, eu só fiz isso porque senão apareceu a cabeça lá e o pessoal não sabia o que estava acontecendo. Valeu, obrigado Eduardo Pires pela presença, obrigado Maurício Freitas, obrigado Marco Antônio Souza, que deixou de atender outros compromissos para estar aqui, porque o nosso convidado na última hora teve um problema de força maior. E aí nem vou entrar nos detalhes porque não pude falar com a pessoa que viria aqui para confirmar, porque daqui a pouco pode ser uma informação truncada. Tomara que até seja. Bom, mas vamos falar da rodada, e nós temos bastante assuntos para falar, né? Eu até posso começar pela fotografia de ontem, que o Marco Antônio, que é muito atento a esses casos de internet, deve ter visto. Foi protagonizada pelo Arthur. Não sei se você recebeu essa fotografia. O Arthur tirou uma foto e mandou para todo mundo, né? Porque agora é literalmente para todo mundo, né? Não é só para o rol de amigos que a gente dizia. Todo mundo parece que era um mundinho pequeno. Não, agora vai para a internet, é um mundão, né? Ali, TT, que a multa é 400 milhões de reais, sabia? Mais de 400 milhões de reais o Grêmio colocou. Porque hoje em dia, de uma hora para outra, o jogador pula de 50 para 300, 400, né? E isso pode começar a acontecer dentro já das negociações do Brasil para o exterior, depois que o Vinícius, o Rodrigo com Y e o Arthur foram vendidos por quase 150 milhões, 130 um, 140 outro, 150, depende da avaliação do dinheiro, né? Bom, então o Grêmio colocou já TT em 400 milhões. Arthur, elogiado pelo Messi no Barcelona. Douglas Costa, o principal destaque da seleção brasileira, ou um dos principais destaques da seleção brasileira, mesmo sendo reserva, na Copa do Mundo. E o outro, o Everton, que está jogando uma enormidade, daqui a pouco pode ser um dos jogadores mais caros do futebol brasileiro do período atual, ele, Paquetá e outros que tais. Esses 4 jogadores são oriundos das categorias de base do Grêmio. O Grêmio fez uma reengenharia nas divisões de base e sei lá que toque de mágica deu. O Grêmio conseguiu transformar e lapidar esses jogadores muito rapidamente. Nem estou falando em Pedro Rocha e outros que não tinham como estar na foto. O Wallace, que não estão na seleção brasileira. Você acha que isso é um novo alento para corrigir até alguns outros equívocos na parte patrimonial que o Grêmio não conseguiu consolidar, que foi, por exemplo, o caso Arena, que está difícil de fazer, e não estou nem te provocando para falar a mesma coisa que a gente sempre debate, é que o Grêmio não está conseguindo consertar algumas coisas, como, por exemplo, o entorno. Algumas obras que seriam feitas já foram canceladas. Mas aqui o entorno não depende do Grêmio. Não depende do Grêmio, mas por isso que eu estou dizendo, no nascedouro, o Grêmio acabou sendo ludibriado. E aí, partindo das divisões de base, o Grêmio vai ter que utilizar, e isso o Marco Antônio dizia aqui, lá atrás, daqui a pouco vai deixar de investir no futebol. E agora me parece que está acontecendo um efeito inverso. Os meninos podem salvar a lavoura. Boa tarde aos telespectadores. Tá, já vai aparecer a foto aí enquanto você está falando. Pode ir falando que vai aparecer a foto. Lá. Tá aí, ó. Isso aí é um espetáculo, né? Isso aí é 1 bilhão. É 1 bilhão. É que eu não quero entrar no assunto Arena, mas já que provocado... Não, mas eu estou só fazendo uma ilação. Não, mas eu quero dizer o seguinte. Pau que nasce torto é difícil endireitar. Não é a questão do entorno que o Grêmio tem que se preocupar. Também é isso, porque tem a questão do acesso ali que eu não vejo muita saída. Mas o Grêmio tem que resolver a questão do seu patrimônio. Não pode continuar. E aí eu vou dizer o seguinte, está faltando uma cheza nisso aí. Está faltando entre aspas, né? Porque a palavra não existe. Chutar a porta. Não, pai, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu não consigo entender qual é o interesse que está por trás disso. Não é possível, isso não é admissível, porque ninguém faria isso com as suas questões pessoais. O Grêmio é a moeda de troca para pagar
favores pessoais. Nas suas questões pessoais, eu duvido que alguém fizesse o que estão fazendo em nome do Grêmio. Mas o que está faltando para Tá faltando. que a arena seja realmente do Grêmio? Tá faltando é o seguinte, é discutir o negócio. Eles não querem discutir. Porque pode cair no colo do Grêmio. A tese do Marco é o seguinte, o Grêmio já pagou. Pagou 2 ou 3 vezes. Agora recebe a chave e acabou. Entrega o Olímpico, Não, recebe a Arena. O Grêmio teria tá tudo a 0 a 0 receber. e a dívida é Se dele. fizesse a conta certa, o Grêmio não precisaria entregar o Olímpico. Para começar, vamos assim, ó. Se fizesse a conta Mas certa. como está escrito, isso não tem como... Mas aí é o seguinte, aí vem com essa... Não, assinou, tem que cumprir. O engraçado é que as pessoas fazem o Grêmio cumprir, mas nas suas empresas eles discutem, eles brigam, eles renegociam. Isso é que é curioso, isso eu não consigo entender. Isso é que eu não consigo entender. Aí vem umas pessoas que são brilhantes nos seus negócios pessoais. Brilhantes. Dizer o seguinte, não, o Grêmio não pagou nada por esse estádio. Como não pagou nada? O Grêmio deu um caminhão de dinheiro por isso. Ou entregar ativos não é pagar. Mais o Olímpico, né? Mais o Olímpico. Mais o E Olímpico. direitos que o Grêmio entregou. Que poderia ter explorado. Poderia ter explorado. Eu não consigo entender esse Índices de negócio. construção. E quero fazer aqui uma... Eu comecei o assunto justamente porque o Grêmio ainda conseguiu se reinventar, porque o que se dizia? Poderia sofrer com solução de continuidade. Só Se fosse porque- a intervenção do COF. Esse é o crédito X tem que da ser questão. dado. Por que o Grêmio hoje está nessa situação? É campeão da América, é campeão da Copa do Brasil há 2 anos atrás, é um dos principais clubes do cenário esportivo do Brasil, porque o ex-presidente Fábio Koff não cumpriu o contrato. Porque o contrato determinava que todos os valores arrecadados do quadro social fossem primeiro para pagar aquela vigarice lá que fizeram, que era para colocar os sócios lá, que de uma hora para outra desapareceu, ficou... Não é possível uma Como coisa é que conseguiu consertar, né? Por que de 42 virou 18? E por que por 18 vira menos? Não tem explicação. Eu vou dizer o seguinte, mas não adianta, aquilo ali é roubalheira não tem Mas explicação. vai cair no colo de um outro presidente, pode ter certeza. Não, mas sabe o que acontece? Assim, o que o Grêmio está deixando de arrecadar, ele está... o que o REC acabou de dizer agora. Não, ele está suprindo essa necessidade com uma super safra de bons Super safra. jogadores. Tem agora mais um, o Pedro Lucas, né? O De Pedro, 16 anos. 16 anos. Tem o Renovou por Vitor 40 Bobson, milhões de Tem o euros. Vitor Bobson. Matheus Henrique. Matheus Henrique. Matheus Henrique não é do Grêmio, né? São Caetano. Aliás, sabe o que é? Aí não é culpa de ninguém. Não dá para dizer que houve um culpado nessa supervalorização do Matheus Henrique. Vai saber se o cara vai estourar ou não. Não. E até não nesse só aspecto, também nesse aspecto. Mas nós vimos o Matheus Henrique jogar e todos nós nos encantamos. Não precisa ver 2 vezes. Tu vê uma vez, bom, isso é diferente. É o Vitor Bobson, é o Matheus Henrique, tu vê jogar. Mas o Vitor Bobson é do Grêmio. Sim, é do Grêmio. Vitor- Mas estou dizendo, tu vê esses caras jogar, não precisa ver 3 vezes. Aí todo mundo começou a dizer, é muito bom, vai ser outro Arthur, vai jogar Cresceu o olho do São Gaetano. Não, os caras... Aí vem a história do contrato. O Grêmio só pode comprar, no máximo, 50%. Mas ontem Não. disse o Guerra aqui, que o Grêmio vai pagar esses 50%, e se tiver que depois, na hora de vender, dar os 50% para o São Caetano, fazer o quê? Ainda bem, tomara que estoure e tomara que seja craque. Não, a Que aí o questão- Grêmio vai ganhar um caminhão de dinheiro, o São Caetano outro caminhão. E aí... A questão é que não é que o Grêmio só possa comprar 50%. O Grêmio, se quiser, pode comprar os 100%. Mas o valor de 500 mil que está fixado no contrato é por 50%. Então tá. Agora, os outros 50%, se eles quiserem vender por R$1 ou por 5 milhões, eles podem. Não, agora Tem que esse aí- negociar. Não, esse aí já vale 10 milhões, isso aí. Vai ter que pagar. Tem que pagar. Mas O que eu quero dizer que daí não é culpa do alarde. Nós temos que dizer se Não, o cara é mas- bom, a mas direção do Grêmio tem que elogiar. Mas as Não, As e vendas, o São Caetano só fixa 50% porque também aposta no jogador e que o Grêmio vai mostrar ele como Não, e vitrine, lá no né? São Caetano não brigavam nem descobrir. Mas vender todos esses jogadores que nós falamos agora há pouco, para investir na arena, eu acho. Tem que investir no futebol. Não é para mas conseguir salvaguardar o dia a dia. É isso que eu estou É dizendo. porque não se consegue tirar o dinheiro Não da consegue. arena para investir no futebol. Viu, Eduardo? Eu acho que Grêmio vende tá- esses jogadores aí para. Não, é que o Grêmio paga colocar no 5 futebol. milhões, o Grêmio paga 5 milhões de juros por mês. É um jogador mediano por mês. 60 milhões por ano, o Grêmio tem que tirar dessas vendas aí. Meio Arthur E aí- paga Aí o um que ano de acontece? juros.
Então vê bem uma coisa. Então o Grêmio não busca nunca mais a Arena. Não busca. Mas a Arena ele não Vai tem que buscar sofrer. nada, a Arena é dele. A Arena é dele, tá paga. Várias vezes Mas paga. então por que se discute tanto isso? É que sabe o que é? O Grêmio porque poderia fazer tem muitos interesse. negócios. Não é ali. isso, não é isso. Isso é que tem que ser dito, é que tem interesses pessoais se sobrepondo aos interesses De do Grêmio. ex-dirigentes? Sei lá eu de quê, de várias pessoas, interesses pessoais. É que o contexto é muito largo. O contexto é muito amplo. Aí, Quem defendeu a Arena Aí lá quem atrás sofre é o tinha torcedor muito gremista, peso. né? Porque E o aí Colorado vai na rede social dizer que o gremista não tem casa. mas isso é uma bobagem. É, isso aí né? não vai mudar Mas, nada, né? Tem como- casa ou não tem casa? Como o Grêmio está ganhando? Como o Internacional também não tem, porque aquela negociata lá que fizeram lá não é muito diferente, não. Não é muito diferente, não. Não é Corinthians por nada- também não tem casa. Não é por nada. Bom, não é o por Corinthians nada. explodiu, né? Não é por acaso que várias pessoas que estiveram envolvidas naquela negociação foram presas na Lava Jato. Não é por nada. Não é por nada. Então, se o diabo vier buscar um, leva os dois. Sabe o que eu comecei? Mas o é assunto? que- não, O Marco Antônio dizia lá atrás. O que nós vamos deixar de investir no futebol pode nos custar caro. A sorte que o Grêmio teve foi o presidente Koff virar presidente do Grêmio, o Grêmio conseguiu uma safra maravilhosa e o Renato conseguiu uma metamorfose na sua própria vida e na sua própria carreira que é impressionante. Porque o Renato está fazendo assim, coisas surpreendentes. Como perder jogador e não acontecer nada. E vai pro Flamengo. Não acontecer, por exemplo, no caso do Wallace, melhorou. E vai se enterrar no Flamengo. O Renato, em janeiro, se apresenta no Flamengo. Se Eu tenho uma informação de um empresário. Se E em for- janeiro, o Renato se apresenta no Flamengo. E pode escrever o que eu estou dizendo aqui. Ó. Se for para o Flamengo, vai se arrepender amargamente. Sabe por que ele não se afunda, Marco? Porque ele fez um lastro no Grêmio, um crédito, e ele tem o carinho eterno do torcedor e dos dirigentes do Grêmio, dos conselheiros do Grêmio, enfim, e da própria mídia, que respeita o Renato agora, mais do que nunca. O Renato ele conseguiu um lastro, só que não pode brincar com a sorte, porque se fizer 2, 3 sequências ruins, ele foi mal no Grêmio, perdendo para o Falcão, aquele campeonato estava ganho, aí emendou com o Atlético Paranaense, onde durou um mês, e foi mal no Bahia. No Bahia até que ele foi bem. Foi quando ele campeão? voltou pro Grêmio. Não foi campeão no Bahia? Foi campeão, acho. Não, quem foi campeão no Bahia foi o Falcão. Ah, foi Falcão. Não, mas ele estava Ele foi- bem. Ele estava bem. Tava. É que tinha uma cláusula no contrato que permitia que ele sair para um clube maior. Mas quando ele veio pro Grêmio, ele estava parado. Não, 2 essa anos, vez. Essa vez. Mas a outra vez que ele veio, ele estava no Bahia. Mas estou dizendo, não dá para fazer uma sequência ruim, né? E o Renato Mas precisa... ele teve uma sequência boa de 2 anos, né? Mas não sei se ele vai Mas no se mesmo cumprir no time. Flamengo. Não sei. Mesmo time. Porque o Flamengo hoje tem dinheiro e está mais bem administrado. E estão brigando lá. Já tão, é que o problema do Flamengo É que é muito grande. é muito grande e a fogueira de vaidades é proporcional ao tamanho do clube. E o presidente é candidato, aí já É, usa a imagem não, do Flamengo. Mas eles já têm o seguinte, eles têm uma disputa. Eles têm uma disputa ali para... tem 2 chapas que, se ganhar, já estão convidando não sei quem. É um Não, mas negócio as 2 chapas, ambas querem o Renato. mas óbvio que quer. Ambas querem o E Renato. agora, Mas vocês quem falaram, não quer o Renato hoje? vocês falaram em candidatura. Não. Não. O São Paulo ele não tem tanto moral assim. E o Inter também não. Não. Ele precisa ter moral em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Grêmio. Se ele estivesse no mercado, o Santos não tentaria levar ele? Não sei. Olha, O Abelão agora, olha quantos anos tem o Abelão, que está abrindo as portas em São Paulo. Já o Corinthians quis tentar levar Palmeiras também. Palmeiras, tal, mas nunca foi tem um baita moral. E olha aí, o Abelão tem já mas 30 anos de carreira. o Renato, Mais 33 anos. o Renato, quando sair do Grêmio, se ele sai do Grêmio e não assume nenhum clube, qualquer clube brasileiro que caia sim. treinador, ele Não, tá na não, lista. não, aí ele, tá. ele tá entre os 3. Não, nesse aspecto sim. Mas o frenesi mesmo é no Não, Flamengo. frenesia é Flamengo, É Flamengo. até pela identidade Flamengo e que ele Grêmio. tem. Flamengo e Grêmio. Mas ele estaria... Vamos lá, o Renato daqui a 5 anos, caiu o técnico do Corinthians, Mas ele o vai Mar- estar entre os 3 mas se o ele Marco- estiver O desempregado. Marco Antônio tocou num aspecto importante. Se o Grêmio quiser, para que ele vai ir pro Flamengo? Porque aí também entra o lado do Grêmio, né? Porque Não, mas eu acho que ele quer. Eu acho que a Aí questão que de tá. vaidade... E o Grêmio não vai dar 1,5 milhão de reais por mês pro Renato, né? Pra ele ficar no Grêmio. Não vai. Não vai. O Grêmio tem uma política diferente. Não vai. Mas, eu várias vezes disse aqui, e errei. Eu disse que o presidente Romildo Bolzan seria candidato.
nas eleições e não foi. Então eu preciso reconhecer meu erro. Achei que seria. Não acho que seja ilegítimo. Quero deixar bem claro isso. Não acho que seria ilegítimo. Mas errei. Afirmei várias vezes que, na minha opinião, ele seria candidato. Mas acho que não seria oportuno, assim, da parte de qualquer dirigente que esteja em... O do Flamengo é candidato? Do Flamengo é candidato. Eu acho, assim... Não pode. Está se aproveitando de um cargo, né? Não. O Flamengo é candidato a deputado? É candidato a deputado. E cita o Flamengo na propaganda eleitoral. Ontem eu vi uma imagem dele com a candidata à presidência aí. Não, ele candidato a deputado dizendo, reestruturei o Flamengo. A Marina Silva? Marina Silva. Ele era cotado a vice dela. Eu até achei estranho, eu não sabia que... Não, Mas não é assim legal por parte de um dirigente, pelo menos é o que eu acho. Um dirigente está no alto, como está o dirigente do Flamengo, o dirigente do Grêmio ou de qualquer outro clube, se aproveitar dessa situação para ser candidato a cargo eletivo. Agora, o presidente do Grêmio tem uma grande vantagem, né? Ele é muito jovem ainda. O presidente do Grêmio não tem 60 anos. Ele chegou no auge antes dos 60 anos. Já era um bom político e tudo mais, e agora adquiriu um nome extraordinário. E não tinha participação nenhuma no Grêmio antes, né? É, muito pouco. Não, nenhuma. Nem se ouviu falar, né? Não, eu vou dizer, ele era conselheiro, eu participei. Olha, durante os anos que eu tive lá, 10 anos... Foi um achado do Costa? Acho que dá para contar nos dedos as minhas faltas. E sobram dedos, hein? Eu nunca vi uma manifestação dele, nunca vi uma participação dele, mas preciso reconhecer, realmente deu certo. Bom, o presidente... Mas é que esse assunto que tu, voltando ao assunto, né, também essa super safra tem um pouco de sorte, mas tem muito de trabalho também. Isso se precisa reconhecer. E não é trabalho de um ano para trás. Sabe com quem começou? Vocês vão dar risada. Já vários vieram aqui e riram. Paulo Autuori. Pode ser. Tinha metodologia. E ele que deixou a metodologia. Tinha organização e agia rápido e com muita clareza. Quem disse isso? Deco Nascimento, que está nas divisões de base do Grêmio há 10 anos. Então eu acho assim, claro que tem um pouco de sorte, tem um pouco daquela sazonalidade, né, que existe, que se alterna entre Grêmio e Internacional, mas efetivamente o Grêmio não vinha tendo, hein? O Grêmio passou muito tempo com praticamente não tinha nada. O que o Grêmio está devendo é um centroavante. Eu não acredito que o Grêmio nunca produziu, acho que o último foi e o Alcindo ainda começou nas divisões de base do Inter. Mas está difícil produzir esse jogador, né? Mas o futebol brasileiro está com dificuldade. Mas o Inter produziu 10. Tá, mas 10? Onde estão esses 10? Mas não está jogando ainda no Inter. Quem? Leandro Damião. Digamos que tenha vindo já semi-pronto. Mas o Leandro Damião... Veio com 19, tá bem? Mas veio da Várzea. Ainda teve que passar por uma lapidação. Mas teve vários. Não, Nilmar, Luiz Adriano, Pato, e aí vai. O Diogo Rincon é atacante, aí já o Grêmio também produziu, né? Mas, em compensação, o Grêmio produziu o melhor de todos, né? O Nilmar falei já. O Grêmio produziu o melhor de todos, que é o... Gostem ou não gostem dele, nós não podemos negar a técnica dele. Sem negar. O Ronaldinho? É inegável. Mas que aí ninguém contesta. E só quando a gente pode discutir a conduta, mas a bola... O extracampo, a habilidade com a bola não tem discussão. Quando a gente fala que o Autuori... Já tem gente dizendo isso, uma vez eu disse que queriam me matar. Com a bola nos pés, o Ronaldinho tinha mais habilidade que o Pelé. Que falar do rei... Mas pega um clipe na internet, é uma loucura. Mas aí o Carroll também tinha o Foquinha. Não, mas aí era só pra cima, só coisinha. Mas o Ronaldinho tem jogadas. Eu acho que o Pelé estava num outro contexto. E era outra época. É difícil comparar a época. A longevidade, até pelo seguinte, até porque as imagens do Pelé não tinha. O Santos ia fazer aquelas excursões para a Europa, jogava um dia sim, um dia não. Mas aquele ano do Barcelona, 2004, 2005... No Paris Saint-Germain mesmo.
Tem um clipe que Que o- rodando que dele o aí que torcida- são 5 minutos ou 6 minutos. Que a torcida do Real Madrid aplaude o Mas não Ronaldinho tem na quem casa não do aplaude. Real Madrid. Aquilo... No Bernabéu. Esse clipe É de sensacional. 5 minutos não é um clipezinho, é um clipe. o Esse clipe, que o né? Marco Antônio está citando aí, ó, vamos botar agora numa dessas programações de final de ano, vamos colocar aqui, é um negócio impressionante. Impressionante. Nós estamos arrumando umas coisinhas já E pro final do ano volto, aí. e volto a dizer uma coisa que eu disse outro dia aqui. Aquela história da saída do Grêmio precisa ser esclarecida. Mas só 20 anos Mas tu é a já. velhinha de Taubaté, o velhinho de Taubaté. Por quê? Ué, mas 19 anos. vai não foi mexer por esclarecido. onde? Por onde nós vamos começar? É, Pá, Ressuscitando gente aí. é, já. gente Não. morta já. não precisa ressuscitar. Por exemplo, já que vocês gostam tanto de investigar, aí lá ver por que como é que foi a história, os direitos de imagem, que ele assinou um contrato no Plaza São Rafael no dia 6 de setembro. Ele assinou o contrato antes, que esse contrato Foi, foi 6 de pago. setembro é hoje, já faz então 19. Hoje é né? 5. Hoje é Cinco. Hoje é Cinco, 5? cinco. 5. Então é amanhã. Amanhã. Eu sei porque eu estava no aniversário nessa data, chegou uma pessoa no aniversário dizendo, olha, o Ronaldinho estava lá no Hotel Plaza São Rafael assinando um contrato. Eu acho com que os- todo com os mundo errou franceses. nisso. Não, Tanto não. da parte do Ronaldinho Não é que o quanto que o da Marco direção do Antônio Não, está falando é outra coisa. É mexe mesmo. Aí eu já... Não, Que ele acha que não foi um acidente, que não foi um Não, erro jurídico, que não foi falta de propósito, Foi sabendo. foi um grande arranjo. Eu já ouvi isso de várias fontes, né? não, tem. Mas é uma elucubração. Que loucubração, é que é Mas- só ir mas- atrás. Esses contratos de imagem foram pagos 10 milhões de dólares ou de euros, que foi pago num banco em Luxemburgo, que foi mandado para o Brasil logo depois. Ah, pá, é só ir atrás. É só ir atrás. É que as pessoas não querem ir atrás. Eu estou dizendo. O contrato de imagem que foi assinado no dia 6 de setembro daquele ano é um contrato de 10 milhões de dólares ou euros. 2001, né? Ou 2000? E esse, né? esse valor foi pago em Luxemburgo e esse dinheiro retornou para o Brasil imediatamente. Agora, quem quiser que vá atrás. Para. Prescreveu, né? Mas eu não... Prescreveu o crime, Mas não moral. mas não a moral. Aí é que está o problema. Moral Aí é que está não o problema. prescreve, não. Aí é que tá o mas, problema. mas aí é o seguinte, mano, como é que isso aí não vazou com riqueza de detalhes? Bom, Rec, Não interessa vazar? não interessa Todo vazar. mundo ganhou a seu quinhão. Não, e nós sabemos como é que funciona isso. Nós sabemos como é que funciona isso. Bom, vamos colocar um pedaço do clipe do Ronaldinho. Alguns vão dizer assim, mas por que esse assunto? Porque nós estamos falando das safras que o Grêmio consegue se repetir. E que bom, né? Porque isso tudo nós falamos em relação ao Internacional. Já que o torcedor colorado pode ficar bravo, o Internacional fez uma sequência, e quem sabe agora que é o Double Pass, com o Rodrigo Caetano, o Internacional restabeleça isso. Então nós estamos falando do Grêmio e da foto do Arthur justamente para enaltecer a coisa boa, porque a gente fala bastante do ruim. O Marco Antônio acabou de citar uma situação aqui que nos envergonha até, né? Aquele ano de 2004, 2005, Não, olha, eu nunca olha, vi um jogador jogar tanta Olha, bola olha, como foi o olha, Ronaldinho. Olha, Impressionante. olha o que ele faz. Olha o espaço. Olha o espaço que ele precisa para fazer as coisas. Ele foi, por exemplo, se nós pegarmos, olha, eu acho que tira o Pelé dos outros, Melhor. mas não tem nem. O Messi, eu gosto de ver o Messi jogar porque num espaço pequeno ele faz coisas. Mas não tem fantásticas. essa habilidade. O Maradona, por exemplo. Ou talvez não seja tão plástico. O É verdade. O Maradona considera o Ronaldinho melhor do que ele. O Maradona já deu declarações falando sobre isso. Mas ele era extraordinário. O Ronaldinho foi melhor do que eu. É, o Maradona, o Ronaldinho, o Messi. Tem um grande patamar. Rivelino Quem? tinha um drible. Não, mas não, eu tô dizendo não, assim, nem ó, perto. jogadores que num espaço pequeno conseguiam fazer. Se um espaço O pequeno. Ronaldo Fenômeno também. Espaço pequeno Fernando, também. também. O Gerson fazia milagre no espaço pequeno. Mas aí tem uma Borracha. vida curta, né? 2, 3 anos. né? Eu vi ele fazer um jogo contra o Grêmio, quando ele foi contratado, o Grêmio e Santa Cruz, que o Santa Cruz ganhou do Grêmio aqui em Porto Alegre. O que ele fez com o lateral do Grêmio, que eu não lembro quem é. E o Jesus jogou no Grêmio e no Inter. O Inter Ele fez tinha um uma troca-troca jogada- com o Cruzeiro, mandou 5 para lá, inclusive o Príncipe Jajá, e trouxe 3 para cá. O lateral Mauro, Ele tinha uma jogada que ele vê, assim, ele parava e a bola e ele dava de taquinho e a bola batia na canela e espirrava para frente e ele saía com a bola para frente. Aquilo é um fenômeno. Mas
Mas quando eu falei em habilidade com a bola no pé mais que o Pelé, né? O Pelé foi o jogador mais completo, tanto é que está há 50 anos como o melhor jogador do mundo. Então, completo é subir para cabecear, é ter força física, é ter arranque. Jogou 4 Copas. Bater falta. Uma visão panorâmica do jogo que ninguém tinha. Aquele tapa que ele dá para o Carlos Alberto, aquilo ali é uma crueldade até com o adversário, né? Ele dá certinho pro no cara. quarto gol contra a Itália. Aquilo ali é medido a olho. Não, as duas injustiças daquela Copa de 70, que foi aquela bola do meio de campo, que até hoje eu não sei como é que não entrou, porque parecia que ia entrar, e aquela meia-lua que ele deu no Mazurkiewicz, que bateu no calcanhar do Anchieta, eu acho, né, e a bola saiu. Aquilo ali foi um... Eu até brinco sempre com os filhos do falecido Jorge Andrade, né? Tem uma história do Dalton Menezes com o Jorge Andrade, né? Jorge Andrade, sem querer, dá um balãozinho no Pelé, no Beira-Rio. O Jorge Andrade não tinha habilidade. Um jogador comum, um bom lateral esquerdo, e deu, né? E aí o Jorge Andrade botou a mão na cabeça e começou a olhar para o Dalton Menezes e pedir desculpas, o Dalton Menezes xingando. Olha o que tu fez. Vai provocar o Negão. E o Negão acabou com o Internacional. Acabou. Acabou com o jogo. Ele estava meio apagado no jogo. O Dalton trocou até o Jorge Andrade de lado. Né? Sabe que sai de perto. Sabe que o Dalton Menezes foi meu vizinho, quando eu morava com meus pais. O Dalton era muito engraçado. Lá em Paranã, e sabe que ele tinha uma coisa muito bacana, nos fundos da casa dele, tinha uma área vazia e ele nos emprestou para fazer um campo de futebol. E de vez em quando ele ia lá dar uns pitacos lá no futebol, mas tem uma história muito engraçada que ele foi jogar com o Internacional, com o Atlético Mineiro, e o técnico do Atlético Mineiro é o Will Strick. Tomou um banho de bola, 4-0, e ele voltou para Porto Alegre e ganhou um cachorrinho. Adivinha o nome do cachorrinho? E os três. O Stuck tocou 4, né? Tocou 4, mas deu não. Assim, ó, massacrou. O Stuck foi um dos maiores retranqueiros do futebol brasileiro. E sabe que lá na minha casa, nessa época, tinha assim uma... Botou o nome do cachorro de Ustri. Para poder xingar bastante. Vai pra cá, vai pra lá. Lá na minha casa não faz isso. Nos domingos, morava ali perto o Sérgio Lopes. Então ele ia lá, todos os domingos, ia lá, se reuniam o Sérgio Jockman, o Mário Donat, Falou o Sérgio Lopes ou Sérgio Jockman? Sérgio Jockman e o Sérgio Lopes. O Sérgio Lopes morava uma rua adiante da minha, quase vizinho do Major Coronel Mário Donat. Eu não vi jogar, mas disse que era um monstro. Ele veio de Santa Catarina, né? Santa Catarina. Cléo e Sérgio Fita Lopes. métrica, né? Cléo e Sérgio Lopes. Não era fita métrica? Os lançamentos. Cléo e Sérgio Lopes, Babá, Joãozinho, Alcido e Volmir. O Joãozinho está inteiraço. O Milton Coelho está inteiraço. O Juarez Tanque está inteiraço. Juarez, eu não sei se ele é das categorias de base do Grêmio, mas talvez tenha sido um dos centroavantes que o Grêmio formou. Não, e pior que citam, Juarez, Alcindo. O Marino jogava mais atrás, né? E o Marino veio do Aimoré, né? Já voltamos. Hoje temos o início da rodada, tem 7 jogos e 3 jogos amanhã. Hoje tem o Internacional com o Flamengo, no mesmo horário tem Atlético Mineiro contra o São Paulo. São Paulo tem surpreendido, se não é a melhor campanha, é a segunda melhor campanha fora de casa. E é aí que há o balizamento da grande campanha que faz o São Paulo. O Palmeiras também joga hoje, só que daí é um pouco mais cedo. Palmeiras e Atlético Paranaense é jogo difícil e aí importa muito ao Grêmio. O que você acha que vai dar nesse desdobramento da rodada, Marco Antônio? Amanhã joga o Grêmio com o Santos. Esse jogo do Grêmio já teria sido mais complicado, porque a Vila Belmiro perdeu um pouco daquela... Mas agora é no Pacaembu o jogo. Melhor. Não, porque o Grêmio, os gaúchos, Santos, né? Jogar lá na Vila Belmiro sempre foi complicado. Acho que ao longo do tempo tem 2 ou 3 vitórias. O Grêmio tem 3 vitórias e o Inter 2. Mas demoraram. É verdade. Agora é um jogo difícil, até porque pelos desfalques do Grêmio, porque o Santos está precisando ganhar, está nesse momento com o Cuca, então acho que é um jogo difícil. Acho que por ser no Pacaembu, acho que ajuda bastante o Grêmio. Ajuda, sem dúvida. E dos outros jogos, eu acho que esse jogo
do São Paulo também é difícil para o São Paulo. Acho que é um jogo, pelo momento, dos dois clubes. Né? Em Minas Gerais estão dizendo que é decisão para o Atlético. Sabe por quê? Porque não tem como ficar adiando. Né? Eu acho, É a quarta eu acho que o rodada São do Paulo vai Renato. dar uma patinada. Essa rodada vai dar uma patinada, São Paulo. Já deu contra o Empate ou Fluminense. derrota? Né? Quem E o é co-irmão? pra- Pra mim, perde. E o co-irmão? O time do Flamengo é um time extremamente ofensivo. Se É um- funcionar o lado É que o ofensivo... Flamengo também tem desfalcado, né? Não tem, Sem cinco. não tem o Diego, não tem o Paquetá, não tem o Hever Não tem o Trauco e não tem o Cuejar. E o Cuejar. Cuejar. e o Cuejar. São 5. O Trauco não vinha sendo titular, né? Mas Mas aí tu perde o Hever, perde o Trauco também. perde gente. Ah, no mas banco perde o também. Paquetá, né? O Paquetá é o... Paquetá, Mas o Diego. Paquetá, eles vaiam No mesmo lá, setor, os dois. É? O Paquetá, eles estavam vaiando no 60 jogo do mil Ceará. pessoas 60 vaiando. mil pessoas Até o Lisca disse, manda pra mim, não quero, manda pra mim. Não querem, manda pro Ceará que a gente trata bem, hein? Já que foi falado nele, eu sou suspeito, mas se por acaso o Renato deixar o Grêmio, tem um treinador que é sanguíneo, é o Lisca. E que enxerga futebol. Porque só E ser outra tranquilo coisa, não resolve mais outra o coisa, problema. o Lisca todo mundo sabe, até o Lisca é meu primo, na verdade. A família é de colorados fanáticos, assim, né? O avô dele foi goleiro do rolo compressor. Mas eu tenho certeza que o Lisca gostaria muito de aceitaria, treinar o Grêmio. sim. Não é aceitaria. Eu acho que ele gostaria muito de treinar o Tem Grêmio. lá no fundo, tu acha que ele sente uma pitada Mágoa. de injustiça? Não sei. E o meu pai, em conversas com ele, dizia para ele, fez uma previsão. Uma profecia. E eu brinco muito com ele, disse, olha a profecia do Dr. Renato. E ele dá risada. E ele dizia o seguinte, que ele ia ser técnico do Grêmio antes do Internacional. Eu acho que aqueles jogos que ele foi, aquilo ali não conta. Soma mas, pouco. Foi quase um interino. Cláudio Duarte foi técnico do Inter e 11 anos depois treinou o Grêmio e ganhou uma Copa do Brasil em 20. Primeira Copa do Brasil. Agora, eu acho que para substituir o Renato, com essa motivação, com ele. Mas a torcida não vai gostar nada. Depende do resultado. Sai Renato, entra Lisca. Depende do resultado. Agora vou te dizer, o Grêmio Eu acho um baita O Grêmio já treinador. colocou de cara Mano Menezes. O Enio Andrade já em 75, quando veio do Esportivo. O Espinosa veio do Esportivo. Luiz Felipe. Luiz Felipe veio do Juventude. Mano Menezes. Mano Menezes do Caxias. O Tite do Caxias. Caxias. Então, O Grêmio é o promotor. Vê bem, além dos eu não vou citar o Plain, o Nestor Simeonato, que esses além caras- das categorias. O Cuca? Cuca. O Juninho- Não, mas o Cuca, Cuca rodou antes, né? O Cuca tinha dado uma rodada Não, e no antes. Grêmio Não, e o foi Cuca bem. foi mal. Foi muito mal. Foi mal. Era, mas foi tentativo. O Julinho Camargo também foi uma tentativa. Era auxiliar do Inter e vai pro Grêmio, né? Valeu, Marco Antônio. Eu sei que você tem um Obrigado. compromisso. Obrigado por ter vindo Obrigado. aí. E sabe que o Marco Antônio, às vezes, os caras ficam bravos e tal, mas isso tudo é amor pelo Grêmio. Ele acha que o Grêmio já pagou a mais. Então isso não é falar mal, isso é falar bem. Ele acha Não, que tá... é defender o clube, o REC. mas Defender o é clube. isso. É defender o clube. lato Só que o sensu. seguinte, mas Não sabe é só qual na conversa de bar. Mas sabe É qual no é o dinheiro em problema? caixa. É que eu não tenho problema nenhum, eu não devo nada. Nada, pode vasculhar, eu não tenho nada, eu sou ficha limpa lá no Grêmio, não tenho nada. Não tem nada, não pode falar nada, pode falar que eu defendo, que eu brigo pelo clube, isso pode falar. Agora, é isso. Cansei de viajar pelo clube, não tem uma nota minha lá, não tem uma nota de táxi, eu pagava do meu bolso, cansei de viajar para regularizar jogadores em Brasília, para conseguir selo no clube, cansei de viajar, não tem uma notinha de restaurante, de táxi, de nada. Já voltamos. Madelomba e Construlomba, casas de construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Fale com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, telefone encomendas 3362-2020.
Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600 ou envie e-mail para reservas@embaixador.com.br. Comunique que assistiu aqui na nossa Ubra TV e ganhe mais 10% de desconto. Marque a sua convenção para o Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Dog do Éder, o melhor cachorro quente da região. O sabor da vida depende de quem tempera. Bem ali, na Coronel Bordini, esquina com a 24 de outubro em Porto Alegre, próximo aos Correios. Bateu aquela fome? Procure o Dog do Éder. Ao dizer que viu esse anúncio aqui no preliminar, tem promoção especial. Quer dizer, vai comer bem e ainda vai pagar mais barato, dizendo que é nosso telespectador aqui do preliminar. A imagem do futebol é o Dog do Éder. Hoje, 7h30, Brasil e Esporte, vale pela ponta de baixo. O Bahia ainda com alguma chancezinha aí, mas é de Sul-Americana. Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo já está no desespero. O Cruzeiro luta pela pré-Libertadores. Eu vou chamar de pré-Libertadores. É Libertadores também, primeira etapa, mas vamos lá. Ceará e Corinthians. Ceará é ponta de baixo, Corinthians também por essa zona intermediária. Palmeiras pela zona de cima, pela ponta de cima, G4. Atlético Paranaense pelo G6. Paraná e Chapecoense, ponta de baixo. Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético luta pelo G4, o São Paulo pelo título. Internacional e Flamengo, ambos lutando pelo título e ao mesmo tempo pelo G4. Amanhã, Santos e Grêmio. Santos luta para chegar no G6 e o Grêmio luta pelo G4. Fluminense e Vitória, zona de baixo. América, Mineiro e Vasco, zona de baixo. O Fluminense tem alguma chance aí, mas mais é de Sul-Americana. E a respeito do noticiário geral de Grêmio de Internacional, o Inter busca a liderança às 9h45 no Beira-Rio. Vitória combinada com derrota do São Paulo coloca o Inter na primeira colocação. O clube pode abrir diferença de 5 pontos para a equipe carioca. Força máxima, Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Potker, Jonathan Alves. 2 entram com 2 amarelos, Iago e Edenilson. E mais o Rossi, né? Mas o Rossi é a reserva. Se receber o terceiro, fora do Grenal. Sem vencer a 2 jogos na competição, Flamengo sem Hever, Cuejar, Trauco, Diego e Paquetá. Desfalques, provável Flamengo, Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodolfo, René, Pires da Mota, já é um nome, né? Rômulo, Vitinho, Everton, Ribeiro e Marlos Moreno com o Uribe na frente. Expectativa de quase 40 mil torcedores no Beira-Rio. O Grêmio enfrenta o Santos amanhã, 19 horas no Pacaembu. Marcelo Oliveira, substituto de Cortez, Bressan e Alisson entram nas vagas de Kahneman e Everton. Sem Maicon, Tassiano é quem deve atuar ao lado do Cícero. Tendência é que Léo Moura seja preservado. Caso não atue, Léo Gomes será o lateral direito. Jogo entre Grêmio e Paraná, que seria realizado no dia 16, domingo, foi remarcado para dia 15, sábado. A mudança ocorreu, pois o tricolor atua pela Libertadores dia 18, terça, contra o Tucumã, na Argentina. Ontem, Eduardo Pires, você que entende tudo do futebol do interior, Juventude perdeu em casa para o Criciúma e o Sampaio Corrêa foi visitado pelo Brasil de Pelotas, que ganhou. E agora quem está na zona é o Juventude. É o Juventude. E o Rogério Zimmermann, né? Chegou e já mudou o ambiente do Brasil de Pelotas. E isso. E olha que está no meio do caminho, no meio de uma competição, né? É difícil acontecer isso. Mas ele já conhece a casa. Eu só divirjo dele do tratamento do Rogério Zimmermann com a imprensa lá de Pelotas, né? Com a imprensa de Pelotas. Ainda tá brigado? Não sei se está ainda, mas esteve bastante. Eu acho que a imprensa se mobilizou lá para parar essas arestas aí que tinha entre o Rogério Zimmermann, que não é bom para ele e não é bom para a reportagem que cobre o dia a dia lá no Brasil de Pelotas. Um bom detalhe aí. Bom treinador ele é. Trabalhar no meio do tumulto, quando a coisa já está tumultuada, aí não tem como. É pior ainda, eu acho que... E é um momento em que toda a comunidade de Pelotas precisa apoiar o Brasil, assim como toda a comunidade de Caxias precisa apoiar o Juventude para que sigam na Série B. Menos os Auro Cerulli, né? Esses aí não vão apoiar o... Exatamente. O Brasil. Tá feia a coisa pro Juventude aí. O Juventude perde, empata em casa com o Boa, perde pro Criciúma,
jogos, esses aí é que não dá para perder. É que Perder acho que pro CSA, pro Fortaleza, pro Goiás e pro Avaí, não tem problema. É que eu acho que o Juventude, assim, entre aspas, né, digamos, brincou com a coisa, né? Porque no Campeonato Gaúcho já tinha um time jovem, um time que não tinha muita qualidade, e aí o Juventude manteve esse time, foi colocando uma peça aqui, outra lá, também com jogadores sem qualidade. Tá pagando o preço agora. Luiz Carlos Vinck vai ter que fazer uma grande modificação em termos táticos e técnicos para resolver a vida do Juventude. Não vai ser fácil. Vai ter que tirar um coelho da cartola. Vai ter que pegar um veterano desses aí, um artilheiro. Mas da onde, Rec? Vai tirar da onde nesse momento? É quase que impossível tu trazer um jogador que esteja atuando no futebol brasileiro. Kleber Gladiador, que está encostado, ia fazer um contrato com o São Bento. Fez, né? Mas estava dando problema lá, não sei qual foi o esquema lá que... Contrato por produtividade. Mas era um número de contratados, o máximo que pode a Série B permite. Tem alguma encrenquite aí. Mas eu estive no final do ano passado, eu estive em Sorocaba, lá eu visitei o pessoal do São Bento. Lá a estrutura é muito grande do clube, o estádio é municipal, a prefeitura ajuda o São Bento. Então tem uma grande estrutura do São Bento diferente do Juventude. E o livro, Eduardo Pires, está vendendo ainda? Ainda está vendendo. Respinga, né? Respinga, está vendendo ainda o livro que contou a história do Novo Hamburgo campeão gaúcho. O Novo Hamburgo está tentando se remontar, né? Depois do Beto Campos, esse livro ainda tem uma atração especial, né? Porque esse foi quase um herói daquela conquista. Foi um dos. Porque ele contou aqui a história, por isso que dá para dizer, e está muito com mais detalhes no livro, né? Alguns jogaram por ele lá. O João Paulo, por exemplo, ia jogar a segunda divisão nacional e eles não, vamos jogar no Novo Hamburgo, nós podemos conseguir uma coisa grande. Conseguir uma coisa boa. Uma Série D. Essa é a expectativa, um título do interior. O regramento que está complicando a situação do Kleber Gladiador. A Série B permite 50 inscritos, sendo 40 inscritos na primeira fase e 10 novos inscritos ao longo do campeonato. Mais de 50? Não, são 40 inscritos na primeira rodada. E 10 que podem ser inscritos pro resto ao longo do torneio. Só que destes 10, 5 apenas podem já ter jogado a Série B por outro clube. E o São Bento já contratou 5 jogadores de outros clubes da Série B. Então não vai dar. O São Bento cogita ir para a justiça para tentar reverter isso, mas até lá terminou o campeonato. É muito difícil. Por isso que eu estou dizendo aqui. Kleber Gladiador. Se ele quer continuar jogando porque ele vai para os Estados Unidos depois... Ele já está acertado com os Estados Unidos. O São Bento já contratou o Tony da Ponte Preta, o Samuel Santos e o Abuda do Figueirense, o Douglas Mendes do Paysandu e o Joãozinho do Vila Nova. Já fecharam esses 5. Para o Kleber e para o Juventude vale a frase: quem está no inferno abraça o diabo. Só tem que ver os dois estão no inferno? Tem que ver se o próprio Juventude já não escreveu 5 atletas que atuavam em outros clubes da Série B. É verdade. E em Grêmio Inter não tem ninguém ali? Não tem, né? Não tem da Série B para a Série... Da Série A para a Série B não dá para levar? Da Série A para B pode até o dia 10 de setembro. Será que o Douglas ali... O Grêmio está usando o Douglas. O Douglas acabou com essa gurizada toda com qualidade aí. Com Alisson despontando, Matheus Henrique despontando, Tassiano despontando. Tá ficando pouco espaço pro Douglas. E o Vinck é bom treinador. Bom treinador e é capaz de ficar, daqui a pouco, comandando o Juventude, cair para uma terceira e ficar marcado, sabe? Isso que é ruim, mas ele tinha que arriscar, né? Não, na carreira ele tinha que arriscar, fez certo. Sabe que o sobrinho dele, Cláudio Vinck, jogando na meia, fez 10 gols aí na Série C com o Internacional, na Série C do Rio Grande do Sul. Tá no esporte, hein? Tá no esporte, mas tá jogando lá também, né? E o esporte tá numa maleza, né? Valeu, Maurício. Valeu, Eduardo Pires. Onde é que encontra o livro lá em Novo Hamburgo? No shopping. No shopping Novo Hamburgo lá. É isso aí. Valeu. Às 19 horas tem mais. Amanhã teremos programação normal e na sexta, feriado, também. Cheguei a dar um tapa no microfone aqui. Também.